Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos cantar o nosso hino. Amém. Outro dia desse, eu queria ter dado uma palavra hoje, The other rapidamente. day, I just want to give a quick word. Mas, But outro dia desse, Deus estava falando comigo. the other day, God was speaking to me, Deus me dizia o seguinte, and God told me this: que o instrumento musical the musical instrument é para complementar is to complement a voz humana. the human voice. Porque se o que Deus precisasse, ou se agradasse mais, If what God needed and what pleased Him more fosse só o instrumento musical, was just a musical instrument, lá no céu só ia ter instrumento tocando. in heaven they would only have instruments playing. Porque no céu estão os melhores tocadores. Because in heaven they have the best players. Os que eram daqui da terra, Those that belong here to the earth, foram para o céu, that went to heaven, e os anjos que já estavam lá. and the angels who were already there. Porém, But still, o que agrada a Deus what pleases God é a sua voz adorando a Ele. is your voice worshiping Amém. Him. E o Senhor falava comigo And the Lord spoke to me que se você não louvar a Ele, that if you do not praise Him, vai ser muito difícil it will be very difficult você absorver for you to absorb o que Ele tem para você what aqui. He has for you here. Então, eu vou pedir a Sara So I'm going to ask Sarah. que ela sempre prepare talvez 3 hinos. She always gets about 3 songs ready. Dos hinos, ela pode escolher um hino novo toda semana, She can choose a new song every week. mas 2 hinos But 2 songs tem que ser hinos que vocês possam cantar juntos. have to be songs that you guys can sing along. Agora você tem que abrir a sua boca aí, But you still have to open your mouth. porque se você não abrir a sua boca, Because if you don't open your mouth, Deus não vai ser louvado. God will not be praised. E se Deus não for louvado, And if God is not praised, você não vai ser tocado. you will not be touched. Amém? Amen. Agora nós vamos cantar esse hino aqui, que Now nós we're going to estamos sing clamando a the Deus. song that we're crying out to Estamos dizendo God. a Deus que And nós we're estamos telling esperando por um God that avivamento. we are waiting for revival. Amém? Você está Amen. esperando por um avivamento? Are you waiting for revival? E esse hino aqui, depois de já ter sido tocado And this aqui, song here, after having already por been algumas played semanas, for a few weeks, eu acredito que você já deve estar mais ou menos prático. I believe Sabe? you should know somewhat the lyrics. Amém? Amen. Praise the Lord. So I want everyone to stand. Vamos cantar aí, meu irmão. And cover it. Abre a sua boca. Lord. And let's Deixa a sua boca louvar a Deus. Amém? We're gathered in our chamber, as commanded by the risen Lord, and the promise of the Father, where they sought with one accord, when the Holy Ghost from heaven descended, like a rushing wind with tongues of fire. So dear Lord, we seek thy blessing, come with pouring our hearts in fire. Let the fire fall, let the fire fall, let the fire from heaven fall. We are waiting and expecting, now the day your Lord be born. Let the fire fall, let the fire fall, on the promise we heard. From the glory of our presence, let the Pentecostal fire descend. As Elijah we raise the altar. Momento. One moment. Eu quero que você entenda uma coisa. I want you to understand one thing. Nós não estamos falando aqui We're not talking about que o fogo está caindo that the fire is falling ou que já caiu. or that it has fallen. Nós estamos clamando para que We ele are caia. crying for it to fall. Amém? Amen. Então quando você estiver So cantando, when you are singing, não é simplesmente palavras. it's not mere words. Você está pedindo You algo are para Deus. asking something from Isso é God. uma oração que nós estamos This is fazendo a aqui. prayer we are making to God. Amém? Amém. Vocês Amém. entenderam? You guys understand? Vamos lá? Let's go. For a testimony
ainda em pé, Still standing. vamos abrir as nossas Let Bíblias us open our Bibles em dois textos. to two texts. Primeiro, First, nós vamos ver we're going to see em 1 Coríntios, in 1 Corinthians capítulo 10, chapter 10, versículo 13. verse 13. Amém? Amen. Todos acharam? Amém. 1 Coríntios 10, 10, 13. 1 Corinthians 10, 13. Amém? Amen. Todos acharam? Did everyone find it? Diz assim a palavra de Deus: Não veio sobre vós tentação senão humana, Verse 13. e Deus é fiel, que não vos deixará ser tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Vou falar de novo aqui. Não veio sobre vós. Temptation has come over you. É assim que fala na sua Bíblia Is aí? that what your Bible Yeah. says? So, it means So something's coming over you, right? uma coisa que está vindo sobre você. It's something É outside uma of you, coisa que está fora de você. right? Faz certo? Agora vamos Now, let's abrir outro texto da Bíblia. let's open another text in Scripture. Tiago, capítulo 1. James, chapter 1. Hoje eu vou dar um pouco de Today I'm going to ensinamento para vocês aqui. give a little bit of teaching. Amém? Amen? Tiago, depois de Hebreus. Last 10% of the Bible here. Tiago, capítulo 1. James, chapter 1. Quem deve ter escutado falar Tiago lá, ficou procurando Tiago, não tem Tiago lá. Amém? Amen? Tiago, capítulo James, chapter 1, 1, versículo 12 verse 12 em diante. and onward. Diz assim: Bem-aventurado o homem. Quando fala que o homem, Here, when it uses the word man here, está se referindo I wanted to make sure everyone, à humanidade. it refers to mankind. Quer dizer, pode ser o homem, So it can pode be ser a both a mulher. man and a woman. Se refere aos dois. It refers to both genders. Bem-aventurado o ser humano que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Versículo 13, presta Verse atenção agora. 13, pay attention now. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E Deus a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência 15. concebido, ela dá luz ao pecado. E o pecado, quando consumado ou quando concebido, gera a morte. Amém? Amen. Baixa sua cabeça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Thank you, Lord, for your word. Fala comigo, Senhor. Speak to me, Lord. Fala com cada um de nós aqui nessa Speak to noite. each one of us here tonight. Te louvamos We worship you, em Lord, nome de Jesus. in the name of Amém. Jesus. Põe sua Amen. Bíblia no banco. Put your Bible on the bench. Tá com a sua mão livre? Hã? Uma salva de palmas para quem? Oh, Uma salva de palmas para quem? O pastor? Não. That's to Pastor Wilson? Para a igreja? To the church? Não. No. Para o dia das mães? Is it because it's Não. Mother's Day? Ela merece, mas não. It is overhand clap. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém?
falar Dia das Mães, eu quero dizer uma coisa para Speaking vocês. of Mother's Day, I want to say something else. Eu, humanamente falando, Me, humanly speaking, posso dizer para você que eu entendo perfeitamente can say that I understand que perfectly. hoje é um dia que se comemora as pessoas que têm sua mãe, às vezes querem ficar em casa com a sua mãe, Those that have a mother want to sometimes stay home with their mother. mas But para as pessoas que preferiram ficar com Jesus do que ficar com sua mãe those people that prefer to be with Jesus than their mother e vieram aqui hoje, and came today, eu quero dizer para você que Deus tem uma bênção especial para a sua that vida. God has a special Deus observa essas coisas lá no God céu, sees these things from heaven, embora você não perceba isso. even though you may not know E it. Ele tem uma bênção especial para And it is a você. special blessing Amém? for you, amen? Vira para uma ou duas pessoas e diga assim: Tell one olha, or two people foi bom and você say, ter vindo. it was good for you to come. Simplesmente meio. Então, Você ter vindo, João. vamos você ter vindo. Eu estou atrasado, tem que Vamos você ter vindo, vamos. Marcelo, tá bom, cara? Tanto tempo que não te vejo, hein? Tá sumido, hein? Tá sumido. Vou sumir mais ainda, que eu acho que é o meu último dia. Hein? Tá lá, tá lá. Amém? Assistindo filme. Bom, Jesus, obrigado pela água. Mas pelo Brother menos Jesus, thank tá you for mais. water. Amen. Eu tive que dar um empurrão, né? Falei, pastor. Tem que sair de mim aqui um pouquinho, né? You may be seated. Hoje eu quero falar um pouco aqui Today, I'd like to speak a little bit about sobre algo que something nos afeta that affects us diariamente. on a daily basis. Isso te afeta você quando você está This dormindo, affects you ou when melhor, you're te afeta sleeping, você quando está but not acordado, yet when you're awake. e te afeta quando você está dormindo And it também. affects you also when you're sleeping. Eu quero falar sobre And tentação. I want to speak about temptation. Para você entender o que é For tentação, you to understand what você precisa primeiro temptation is, entender you need to first understand alguns conceitos, não é conceitos, você precisa entender algumas regras teológicas. some theological rules on the subject. A primeira regra The teológica first theological rule on temptation é a teologia is the da theology absoluta corrupção do coração of humano. absolute corruption of the human heart. Deus fala lá em Jeremias God says in Jeremiah, de uma maneira tão clara, in such a clear tão way, absoluta. such absolute. Deus diz lá em God Jeremias says in Jeremiah que enganoso that deceitful e corrupto and corrupt é o coração humano. is the human heart, E de uma maneira tão decaída and it's fallen in such a state que nem o próprio dono do coração sabe that not even the very owner of the heart knows o quão corrupto é o seu próprio coração. the depths of the corruption. E Deus disse: mas eu, Senhor, And God says that I, the eu Lord, sondo, eu esquadrinho e eu conheço os the corações. depths of the heart, and I straighten them out. Você pode falar assim: mas You pastor, say, but Pastor, como que o meu coração é tão mau how assim can my heart be so evil se eu não faço if tanta coisa I ruim? don't do a lot of wrong things? Eu vou te explicar para você. Let me explain it to you. O motivo que eu The reason E that você? I and you não fazemos coisas do not do abomináveis abominable things é porque is because dentro daquilo que você conheceu de Deus, within what you know about God, você respeitou a Deus you respected God e você deu glória a Deus. and you gave God glory. Romanos capítulo 1 Romans chapter 1 fala says que as pessoas that people que ouvem that falar hear de Deus, que têm o conhecimento de Deus, and have understanding and e knowledge about rejeitam God o conhecimento and de Deus, reject that knowledge, Deus entrega a God eles hands them over as concupiscências to do seu próprio the coração. lusts and desires of their own heart. Está escrito lá. It's written in Romans. That's a theology. Então se você So if you não é um adúltero, are not an adulterer, se você não é if you are um not a homossexual, homosexual, se você não é um pedófilo, a pedophile, ou vai por aí afora, the list goes on, é porque it is because Deus tem te segurado você. God has held you. E por outro lado, And in another side of things, você pode falar assim: bom, então se Deus não you can segurou say, eles, well, if God did not hold them, eles não têm culpa disso? if Não. God did not hold them back, Tem. they're not guilty of their own sin, are they? Of course Tem, porque a they culpa are, vem because dentro guilt deles. comes from inside of them. Nós temos essa pendência dentro de nós. We have this Tendência. tendency. Nós só não fazemos We just don't do it porque Deus não nos deixa. because God does not let us.
não deixa? Why does God not let us? Porque você quer fazer a vontade de Deus. Because you want to do God's will. Vocês estão entendendo? You understand? O segundo conceito, And the second ou point, o segundo, a segunda regra, não é nem conceito, é regra teológica, it's a theological rule, é is a regra the rule, da teologia da absoluta santidade de Deus. theology surrounding the absolute holiness of God. Deus é santo. God is holy. Eu e você não temos ideia do que é santidade. You and I don't have an idea what Nós holiness is. entendemos um pouco We understand a do piece. que é nos abstermos disso e daquilo. To abstain from this or that. Porém, But você nunca foi santo. you were never holy. Você não sabe o que é ser santo. You don't know what it's like to be holy. Você é santificado You are sanctified em Jesus Cristo. in Jesus Christ. Mas But nós não temos ideia do que é ser santo. we don't have an idea what it is to be Então, a holy. santidade So de Deus holiness of God é algo absoluto. is something absolute. Santidade, para ser santidade, Holiness, pay attention. ela tem que ser absoluta. It has to be absolute in nature. Então, se eu tiver um quadro aqui branco If I have a white painting e here só um pontinho preto aqui, and only a black dot on a white e eu canvas, perguntar para você o que você vê aqui, and I ask you, what do you o que see? você vai falar? You're going to say, Ah, eu vejo esse pontinho preto I see a aqui. black dot. Porque quanto mais Because the more limpo, clean, mais aparece qualquer sujeira. the more any speck of dirt shows up. Vocês estão entendendo? Are you understanding? Então, a santidade de Deus, para ser Deus para ser santo, For God to be holy, ele tem que ser absoluto, santidade absoluta. Não é que ele quer ser, porque não tem como Deus não ser that santo. He wants to be, is that there's no other way for Him to be. É o que está aqui, o texto fala, Deus That's não what vai it tentar, tells. Deus não tenta e não é God does tentado por not ninguém. tempt or is tempted by anyone. Não tem como você fazer Deus errar. There's no way for you to make God to sin. Então, a santidade de The Deus holiness of God, não tem como there's no way deixar você com a sua corrupção, eu com a minha corrupção, that me with my corruption or you nos with your aproximarmos de corruption Deus. that lets us approach God. Não tem. There's no way. Então, So tem que ser pago o preço para a isso. price needs to be paid. Eu não quero entrar em outros want detalhes, to enter into other details, mas a santidade de Deus, but the holiness of God. dizem alguns teólogos, Some theologians say, com razão, with good reason, que a santidade é um dos pêndulos das características de Deus. is one of the pendulums of the characteristics of Porque God. se Deus fosse todo poderoso Because if God is all powerful e não fosse santo, and was not holy, ele seria um déspota. He would be a despot. Vocês estão me Are you entendendo? understanding? If you have an Então, santidade é algo tremendo. so holiness is something tremendous. Então, a santidade de Deus, So the holiness of God, a santidade absoluta de the Deus, absolute holiness of God, não pode aceitar cannot accept a nossa corrupção, our corruption, a nossa absoluta corrupção, our absolute corruption, ainda que fosse uma corrupção parcial. even if it was just a partial corruption. Por isso que lá em Romanos That's why in Romans diz assim que it says todos pecaram that all have sinned e separados estão da glória de and Deus. are separated from the glory of God. Não há um justo, There's not não há um one righteous. sequer. There's not one. É o que a palavra de Deus diz. That's what the word of God says. Vocês estão entendendo? Are you understanding? Agora, Now, por que você é corrupto? are you corrupt? Porque o seu pai e a sua mãe que te gerou Your mom and dad that conceived you, eram corruptos. they were corrupt. Davi entendeu bem isso aí. David understood this quite well. Ele falou assim, olha, He said, look, eis que em iniquidade in eu fui formado, iniquity I was conceived, e em pecado me concebeu a minha mãe. and in sin my mom conceived me. No entanto, Deus ama. But still, God A Bíblia loves. diz que quando Salomão The Bible nasceu, says that when Solomon was born, e você entender as circunstâncias do and you nascimento de Salomão, understand the circumstances of Solomon's birth, era a primeira criança que estava nascendo depois que Davi tinha matado o marido de Betseba that was born after David had killed Bathsheba's husband e tinha se casado com and ela had married her para desfrutar, né, da beleza dela, né? to enjoy her beauty. Nasceu Salomão. A primeira criança morreu. Deus levou
he was killed. Mas a Bíblia diz, was born dead. a Bíblia diz que quando Salomão The nasceu, Bible says that when Solomon Deus amou o menino. God loved the child. Uau. Wow. Então Deus te ama. So God loves you. Mas eu e você, nós somos descendência de Adão. You are descendants of Adam. E porque nós somos descendência de Adão, Because we are descendants of Adam. nós temos a mesma descendência pecaminosa de The Adão. same sinful nature as Vocês estão Adam. entendendo? Não? Are you guys understanding? Você precisa entender You isso need to understand para você saber for you to know como funciona espiritualmente. how things Quais são as regras? What are the rules? Por que isso? Por que aquilo? Why this? Why that? Isso é um alicerce para a sua vida That's espiritual. a backbone for your life. E é melhor você prestar atenção And it's better for you to pay attention e aprender isso. and learn this. Vai te evitar muita dúvida no And it futuro. will avoid much doubt in your life. Bom, But look, então nós vemos aqui, você está entendendo so you que understand existe um conflito. that there exists a certain conflict. Agora, o homem, porque ele é corrupto, Because man is corrupt, ele é tentado. he is tempted. Por que ele é tentado? Why is he tempted? Bom, primeiro, He is tempted first. o diabo tentou The devil tempted Eva lá no Jardim do Éden Eve in the Garden of Eden com sucesso. with success. Tentou Jesus, He tempted Sem Jesus sucesso no with deserto. no success. mas por que ele tentou? But why did he tempt? Por que os demônios tentam? Why do the devils Eu e tempt você. you? When the devils tempt Eles us, querem they want engodar-nos To go. to go para que nós façamos algo so that we do something contrário against às leis espirituais de Deus. the spiritual laws of God. Quando você faz isso aí, When you do that, a lei de Deus the law of God comes down on you. te atinge. It hits you. Vocês estão entendendo? Are you understanding? Agora, Now, de acordo com o texto que nós temos aqui, according to the text that we read here, nós vemos que we see com Adão e Eva, that with Adam and Eve, a tentação se originou temptation originated de fora para dentro. from outside in. Mas quando nós lemos o texto aqui, When we read the text here, quando nós comparamos when we compare o que nós vemos que Paulo what Paul escreveu e o que Tiago escreveu, and what James wrote, e nós notamos que eles se aproximam do tema de tentação and we see the way they approach the subject of temptation, de duas maneiras diferentes, we see that they approach it from two different approaches, aparentemente contrárias apparently e contradictory aparentemente até antagônicas. and apparently even opposites. Tiago, James, nessa profunda passagem que nós in lemos this aqui, passage that we read here, nessa profunda in this passagem, deep passage that we read here, ele he diz que a says tentação that temptation se origina originates dentro de você. inside of you. Vou ler de novo aqui. Let me read it again here. Versículo 14. Look at verse 14, James chapter 1, verse 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Fala assim, concupiscência. Say with me, lust. A concupiscência Lust é o que a Bíblia em outros is what the Bible says in other Outras passagens? in other passages chama de carne. calls the flesh. E a carne, ainda que você possa e deva fazer boas coisas na sua carne, And the flesh, even though you should do good things with it, ela está tão contaminada, mas tão it is contaminada, so contaminated, it's so que contaminated, Deus não permite nada da carne diante dele. it does not allow any of the Nenhuma carne se flesh gloria diante dele. to glorify itself before him. Vocês estão entendendo como o negócio é Are you profundo ou não? understanding how the subject is deep? Bom, continuando aqui. Continuing. Então ele fala que cada homem, cada pessoa é tentado quando ele é atraído pela sua própria concupiscência. So he's saying every person is tempted when they are carried away by their own lust. Quer dizer, isso vem This de comes dentro from inside para fora. out. Como foi que Davi foi tentado How com did Betseba? David tempted Bathsheba?
de dentro para fora. from inside Ele viu ela out. tomando banho, He saw her take a falou, shower. rapaz, que mulher Said, bonita. that is a good looking. Tem que dormir com essa mulher. I've got to sleep with that lady. E aí criou um problema pro resto da vida And a dele. problem was created for the rest of his life. Então veio de dentro para fora. So it came from the inside out. Mas But é igualmente claro nessa it passagem is equally clear in this passage que Paulo that Paul fala sobre tentação speaks about vindo temptation sobre o ser humano coming upon the human being de fora para dentro. from outside in. E se você lê esse texto de 1 Coríntios The aqui, text in 1 Corinthians, você vai ver que Paulo estava you're falando going to see that Paul was sobre talking o about relacionamento the relationship dos crentes com os pagãos. of Christians to pagans. Como que o crente ia se comportar quando ele fosse numa festa pagã, How should se a ele tivesse Christian que ir, behave to a pagan feast if he has to go? e vai por aí afora. And the list goes Então é on. claro So it is que clear Paulo está falando that Paul is sobre speaking algo que tenta eu e você attempts me de and you fora para dentro também. from outside in. Então, nossa, à primeira vista parece que tem um So when we look claro caso de antagonismo at these verses on the first passage, it looks like there's a entre Paulo, of antagonism between Paul, o príncipe dos pregadores evangélicos, prince of the evangelical preachers, e Tiago, and James, o príncipe dos moralistas. the prince of the moralists. E alguns até acham que descobriram And some have even thought that they discovered antagonismo irreconciliável an irreconcilable difference entre a doutrina de Paulo, a doutrina da salvação de Paulo pela fé, The doctrine of Paul was salvation by faith, e a ênfase and the que emphasis Tiago dá that James que places a fé sem as obras that é faith morta. without works is dead. Mas quando você começa a olhar isso mais But when you profundamente, begin to look at this on a deeper look, when you take a deeper look, você vai perceber you will notice que a doutrina da that fé the doctrine de of Paulo faith of Paul e a doutrina das obras and the de Tiago doctrine of works of não James são are antagônicas, not antagonistic, mas elas se complementam but they uma à outra. complement one another. Então, So quando nós examinarmos isso aqui, nós when vamos we ver examine this, we que see Tiago está ensinando that James is teaching acerca da tentação que se origina dentro do coração that pecaminoso. originates from a sinful heart. E Paulo ensina acerca da tentação que vem sobre o ser That humano comes over human beings do mundo pecaminoso. from a sinful world. E longe de elas serem And contraditórias far from them being contradictory e mutuamente exclusivas, and mutually exclusive, elas na realidade they are in se actuality complementam uma à outra. complementary to one another. Primeiramente, eu quero falar para você I want to speak to you que Deus não é tentador. that God is not a tempter. Deus é galardoador. God is a rewarder. Marca bem isso aí. Remember Escreve that. isso se quiser. Write that down if you want to. Deus não é tentador. God is not a tempter. Deus é um God is galardoador. a rewarder. Pelo contrário, o texto aqui diz que Deus não It tenta says that God does not tempt, e que se você suportar e vencer e passar na tentação, pass and overcome temptation. Deus vai te dar a coroa da vida. God will give you the crown of life. Ora, Now look, tentação, temptation, você tem que entender uma coisa. you need to understand something about it. Não tem como There is no way nós for us ficarmos com a coroa da to vida get the crown of life e com o prazer do pecado. and to have the pleasures of sin. Então, quando você for tentado, So when you are tempted, não importa se a tentação é de dentro it doesn't Para matter if fora. the temptation is from the inside out ou de fora para or dentro, from the outside in. você tem que entender uma You coisa. need to understand one thing. Para você agradar a Deus, For you to please God, não tem como você agradar a si mesmo. there's no way for you to please yourself. Yeah. Ou você vai satisfazer a Deus, Or you will satisfy God, ou você vai satisfazer a sua carne. or you will satisfy your flesh. Você pode escrever isso aí se você quiser. And you can also write that down. Segunda coisa que eu quero que você perceba The aqui second thing I want you to notice here
here aqui nesse texto de Tiago, in this text of James é a genealogia is do pecado. the genealogy of sin. Você vai ver You will see o ancestral do pecado, The ancestor of sin. the ancestry of sin, o ancestral do pecado the ancestry of sin, e o descendente do pecado. and the descendant of sin. Qual é, segundo o texto aqui, o According to the text, pai do pecado? what is the father of sin? É a cobiça. It is lust. Aqui diz aqui, olha aqui. Vê? Quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois de haver a concupiscência concebido, Verse 14 and 15. quer dizer, o que quer falar? A concupiscência It says lust gera dentro de você. generates inside of you. Pastor, como que a Pastor, concupiscência gera dentro da gente? how can lust conceive something inside É of you? princípio It is a principle de se gerar coisas. of things being conceived. Deixa eu explicar uma coisa para você, você Let vai me entender explain bem. something, and you're going to understand it quite well. Por exemplo, For example, todos vocês que estão aqui all of you that are here em idade de procriação, at the age of procreation, você tem you have potencialmente the potential filhos e filhas to have nos seus lombos. sons and daughters in your loins. Quando que isso acontece? When does that happen? Quando você tem um When you relacionamento have a sexual sexual relationship e corre tudo bem, and everything goes well, e um daqueles and espermatozoides one of those spermatozoids atinge o óvulo, hits the ovum. um ou mais, né? One or more hits the egg. E aí você And there, foi concebido, you're conceived. que a pessoa ficou grávida. You know, the person gets pregnant. Então, normalmente, quando a pessoa fica grávida, Normally, when a person gets pregnant, ela vai dar à luz, they'll give birth ou vai abortar. or will have an abortion. A mesma coisa Now, the same thing é a is concupiscência. with lust. A concupiscência está dentro de você. Lust is inside of you. Mas se você não pôr em andamento Do not give it legs. um mecanismo, se você não The acionar um mechanism, mecanismo, if you don't turn on the machine, põe isso em and funcionamento, puts that into function, ela continua lá it continues sem fazer nada. dormant. Mas quando você, But when you, dentro de você, inside of yourself, você gera a you concupiscência, conceive lust. a concupiscência, com o passar do tempo, ela vai nascer. Lust, with the passage of time, once conceived, will grow and be born. Você quer um exemplo? You want an example? Você começa dentro de você You begin inside of yourself ficar interessado to become interested in por um relacionamento sexual for a sexual relationship. ou diferente se você tem seu marido, sua mulher, You have your husband, you have your wife, outside of your husband and wife. ou se você não é Or casado, if you're not married, você vai ficar pensando nisso aí. you're going to be thinking about it. Então, qual é o andamento? Aí você vai What is the começar process? a ver Then you will begin to see os programas, some né, programs, you know, algumas coisas, some você things, põe em andamento and you give the thing o legs. processo. You give it movement. Isso aí cria dentro de você That creates inside of o you desejo, a desire, concupiscência. lust. Chega num ponto que And esse it gets to a desejo point that that desire te domina você. dominates you. É o que a Bíblia fala, ele nasceu. And that's what the Bible says, it is born. E quando o desejo nasce, And when desire Presta is atenção. born, now pay attention, ele vai dar luz à alma. it gives birth to A something Bíblia diz else. que quando The Bible says that when a concupiscência lust é consumada, is quando ela nasce, completed, when it is born, ela gera o pecado. it conceives sin. Por que gera o pecado? Why does it conceive Porque é uma sin? lei espiritual. It's a spiritual law. Não tem como você quebrar There's isso. no way for you to break that. É igual a lei da gravidade. It's like the law of gravity. Não tem como você quebrar There's isso. no way for you to break that. Ah, eu não acredito nisso. Well, I don't believe in that. Tudo bem. That's fine. Vai pular num prédio de 30 andares, sem paraquedas, e fala que você não acredita na lei da And go gravidade. jump from a 30-story building without a parachute and scream, I don't believe in the law of gravity. E aí, And there, quando o pecado when sin
fascinating. ele gera a morte. It conceives death. Essa é a genealogia do pecado. That is the genealogy of sin. Lust Ou concupiscência, or desire, o pecado sin, e a morte. death. Vocês estão entendendo ou não? Are you guys understand what I'm saying? It's simple. Mas aquela força que vem sobre você But that e sin aquela that luta, comes aquela over you, coisa that fight and all that é difícil. is difficult. Mas você precisa entender o But you need que é que to está acontecendo. understand what is happening. Então, So tem dois fatores there are two factors em toda tentação. in all temptation. Tem o fator There's do lado de the dentro, internal que é factor, a concupiscência. which is lust. E tem o fator do lado de And then fora, there's the external factor, que é o mundo which is the world e o diabo. and the devil. A concupiscência Lust se origina na originates nossa natureza pecaminosa. within our own sinful nature. Quer dizer, nós somos o que nós somos. In essence, we are who we are. Agora, Now, o diabo the devil tenta você tempts you de acordo com as circunstâncias. according to the circumstances. Veja, Look, a Bíblia diz que the Bible Jesus says that Jesus foi was levado pelo Espírito ao taken by the deserto Spirit to the desert para ser tentado pelo diabo. to be tempted by the devil. Ah, pastor, eu vou num Pastor. Gogoguel hoje à I'm noite, going to go to the strip club, the porque o strip club Espírito Santo está tonight, me levando eu lá because para the me Holy ser tentado, Spirit para is me taking poder me vencer there aquilo lá. to be tempted, Que assim eu possa ser um vencedor. so that I can be an overcomer, Pastor. É fácil de você fazer doutrina, You né? know, it's easy to make doctors, huh? Você está dando risada, You mas guys are laughing. tinha but gente que ensinava isso aí, ó. people that taught that. Que aonde abundou o pecado, Our sin superabundou a graça. Grace superabound. Então aqui a gente falava assim, olha, So there are people that would para ter say, mais graça, so that I can have more eu vou grace, pecar mais ainda. I'm going to sin even more. Essa é uma das doutrinas que foram combatidas. That is one of the doctrines I was actually fought over. E se o seu ouvido estiver coçando, And if your ear is itching o diabo vai falar isso no seu ouvido. for something like that, the Bíblia devil fala will isso. bring someone to say it to you. A Bíblia fala isso. And the Bible speaks about that very Bom. thing. But look, Então, o diabo the tenta devil tries de acordo according to com as circunstâncias. the circumstance, tempts you according to the circumstances. O diabo tentou Jesus de The acordo com as devil circunstâncias. tempted Jesus with the circumstances. E a Bíblia diz And the Bible says que depois que o diabo foi derrotado, that after the devil was defeated, o diabo deixou ele the devil left him esperando waiting uma outra oportunidade, until another opportunity uma outra circunstância. or another circumstance. Então o diabo tenta So você the devil tempts you nas horas in the time que você está mais fraco that you are weakest, e na hora que você está mais forte também. and also when you're strong. Ele fica olhando as circunstâncias. He says, just looking for the circumstances. E o mundo The world é o resultado is the result do trabalho de um homem pecaminoso. of a sinful man working. Então o mundo So the world também é pecaminoso. is also sinful. O próprio Tiago James himself diz que o says mundo that the world jaz no maligno. is already in the evil one. Esse jaz, This already, na tradução original, in the original translation, dá a ideia que o It's the mundo idea está that sepultado, the world is buried in. está morto It is dead no diabo. inside the devil. Então, So como são três coisas aqui na terra: there are three things in the é earth. a concupiscência, There's the lust, o diabo the devil, e o mundo. and the world. Então veja, o que acontece So look what happens é que is that essas coisas these things, é como se fosse, no caso, no texto que nós lemos aqui, kind of in the text that we read here, eu não estou dando ênfase I'm hoje not aqui giving emphasis ao today diabo te to the tentando, devil tempting you,
É como diz a gente, como tem gente que fala que tudo que fala é culpa do diabo. You know, that say, you know, everything's always the devil's fault. E ele está errado mesmo quando ele está certo, essa é a verdade. And the truth is, the devil is wrong even when he's right. Então, mas tem coisas But there are que things se originam conosco. that originate in us. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. And those are the things I want to talk about. Então, nos dois textos So aqui, in both of the texts we nós read, vemos, we por um see lado, on one a side tentação do lado de dentro de você, coming from inside of you, e por outro lado, Paulo falando sobre a tentação talking de about fora. temptation coming from outside in. Se você fosse uma pessoa If perfeita, you were a perfect person, você viveria sem problema nenhum nesse mundo. you would live without any problems in this world. Ou se você tivesse Or if you had essa sua natureza caída, that fallen nature of yours, mas você vivesse num mundo perfeito, but if you lived in a perfect world, ia ser mais difícil você ser tentado. it would be a lot harder for you to be tempted. So fallen nature plus perfect world, it was very hard to be tempted. Quem aqui sabe do que eu estou falando? And who here understands what I'm Mas o saying? problema But the problem is this, é que nós is vivemos that we live em um mundo imperfeito in an imperfect world e uma pessoa imperfeita. with imperfect people. Então, se juntar So you get a pólvora gunpowder com a chama, com o fogo, with fire. It's O que like mixing acontece? gunpowder with fire. What do you think is going to happen? fogo, explosão. Kaboom! Explosion. Vocês estão acompanhando ou não? Are you guys kind of following? Vocês estão what I'm saying? entendendo ou Are you não? Está understanding? sendo claro? Is it being clear? Então, nós vemos aqui So we see here que por causa da nossa natureza that because of our e por nature, causa do como o mundo é, and because of the way the world is, nós vamos ser tentados. we will be tempted. Agora, para mim e para você, For you and for me, dentro dessa circunstância, within this circumstance, o que é que nós podemos fazer? what can we do? Primeira coisa, First, nós podemos e devemos we can and should evitar avoid ocasiões occasions e que não seriam necessárias nós estarmos passando por elas. that would not be necessary for us to go through. E nós temos a And we have autoridade authority do Senhor Jesus from the Lord para falar Jesus. isso. Pai, não nos deixe entrar em tentação, When we say in the Lord's Prayer, lead us not into mas temptation, livra-nos do mal. but deliver us from evil. Então, So, sendo o que nós somos, being who we e are, o mundo sendo o que ele é, and the world being what it is, certamente em algum lugar, em algum ponto, nós vamos ser tentados. we're going to be tempted. Mas, certamente, But certainly, com a nossa conduta, with our conduct, nós podemos we can multiplicar multiply ou diminuir or diminish as the ocasiões occasions das nossas tentações. in which we are tempted. Vou repetir de novo. Let me repeat this again. Você pode You can multiplicar multiply ou diminuir or diminish as vezes the times que você vai entrar em tentação. you will enter into temptation. Quais são os resultados What is the result de você não entrar em tentação? of you not entering into temptation? Olha, se você não entrar em tentação, você não vai estar pecando. If you don't enter into temptation, you're not going to sin Se in that occasion. você não vai estar pecando, And if you're not sinning, você está you are na fila para receber as bênçãos de in Deus. line to receive the blessings of God. Você está na fila You're in para line receber as promessas de to Deus. receive the promises of God. Então, So, a oração do Pai Nosso, Deus fala assim, our Lord's não nos Prayer, it deixe says, entrar em tentação. lead us not into temptation. Jesus não somente falou Jesus did not say, que é para você evitar as ocasiões que você pode evitar, avoid the occasions that you can avoid, mas é para você orar but for you to actually pray, e pedir a Deus ask God que te evite você avoid, to
this. Porque ele Because reconhecia he recognized a fragilidade the frailty e a fraqueza humana. or the fragility of the human. Ele sabia He como knew que uma rocha como Pedro how a rock like Peter poderia se tornar uma pessoa blasfema. could turn into a blasphemous person. Ele sabia como que um entusiasta como João Marcos poderia se tornar um covarde. You know, he knew how a courageous enthusiast like John Mark could turn into a coward. Como que He knew zeloso, uma pessoa zelosa que trabalhava com o coração todo na obra como Demas, sucumbiu à sedução do mundo. He knew how a person whose heart was full of fervent desire like Demas could become a follower of the world. Lembra que Paulo falou assim, olha Demas, Remember that Paul said, look at Demas? sumiu. He disappeared. Então, realizando o terrível poder da tentação e da fraqueza do coração humano, Of sin and the weakness of human nature. Jesus instruiu os seus discípulos de todas as épocas That for all eternity to pray. e orar todos os dias das nossas vidas. Pray every day in our Pai, lives. não nos Lead deixa us not into entrar em tentação. temptation. Então qual é a atitude que hoje você temos que So ter what com is the tentação? attitude that you and I should take in regards to sin? Or temptation, better yet? De todas as maneiras, Of all of the você ways, tem que evitar isso e you need to escapar disso. avoid it and escape it. Diria que você tem que correr disso aí. I would tell you you need to run from it. Olha, Look, o crente Christians corajoso that are courageous não é aquele que dá risada na tentação. is not the one that laughs at temptation. O crente The courageous Corajoso. that is courageous é aquele is the one que ele é corajoso o that is suficiente courageous enough para reconhecer a sua to própria fraqueza recognize his own weakness e ter medo dela. and be afraid of it. Em outras palavras, In other words, aquele que está de pé, the one that is standing, cuida para que não caia. be careful so that it does not fall. Então você vai ser corajoso So you're going to be courageous se você puder reconhecer as suas próprias if fraquezas you can recognize your own weaknesses e fugir delas. and run from them. Esse é a pessoa sábia That is the wise e a pessoa corajosa. and the courageous person. Então, a pessoa sábia The person that is wise, não é, presta atenção, a pessoa sábia a wise person não é aquela is not the que one está sempre tentando ver quanto mais perto ela pode estar do precipício sem cair lá. close you can get to the cliff without falling off. Tem crente que só Now there are acredita, só Christians quer viver na beira that do just want to live at the edge of the cliff. Ah, isso não é errado. Well, you know, it's not a sin. Não está fazendo nada de There's errado. really nothing wrong with that. Isso cansa. You get tired of it. O céu deve estar cansado dessa desculpa. Heaven must be tired of that excuse. Alô? Hello? Essa pessoa não é sábia. That person is not wise. Ah, na realidade, o livro de In Provérbios reality, the book of Proverbs chama ela de idiota, calls them an idiot. tolo. Idiot. Fool. Thank you. Então, nós vemos We see que a verdadeira sabedoria true wisdom vai te manter você o mais longe possível do the precipício. farthest possible distance from the cliff. E o crente corajoso And the courageous Christian é aquele que teme a is tentação the one that fears temptation e foge dela, e and evita runs from ela. it and runs O away. que a Bíblia fala de Jó? What does the Bible say about Job? Jó Job era um homem was a man íntegro diante de Deus e ele evitava o mal, aborrecia o mal. and he hated evil. E na tradução King James In fala the King shun James, evil. it says he shunned evil. Isso quer dizer, That ele means fugia, that he ran ele from- odiava o mal he hated e ele fugia do mal. And he ran from it. Todo mundo quer receber o dado porção do Jó, quer receber isso aqui, Everyone mas wants ninguém quer to evitar o mal. see Job's double portion, but no one wants to run away from evil. E é paradoxal And it's paradoxical
obstacle. Dizer que tem um elemento na vida cristã, na coragem cristã. In Christian courage. É verdade. Porque o medo Because the fear tem a sua parte no plano has de Deus na sua vida. in God's plan in your life. Trabalhe a sua própria salvação com temor e tremor de sua posse. In fear and trembling, says the word. Então você tem que You entender need to understand que quantos e terríveis inimigos você tem na sua jornada You celestial. need to understand how many terrible enemies you have in your celestial journey. E o escritor aos Hebreus disse assim: olha, temamos, Hebrews said, let us fear, porque para que ninguém so that no one fale de entrar no descanso. fails to enter into the rest. Vamos temer. Let us fear. Deixa eu perguntar, você tem medo? Let me ask you, are you afraid? Você treme pela sua própria segurança? Do you fear for your own security? Você tem terror? Você tem You have medo terror and de fear você não chegar na terra of prometida? not reaching the promised land? Vocês têm que entender uma You coisa. need to understand one thing. Aqui nessa igreja, Here in this church, nós ensinamos we teach o que entendemos da Bíblia. what we understand of Scripture. Que a salvação, That salvation, para quem é salvo, for those that are actually eu não saved, sei quem é salvo. and I don't know Eu who's vejo actually pelos saved, frutos, I see by the fruit, mas algumas pessoas você não sabe. but some people you just don't know. Deus sabe quem é God salvo, knows quem who's não é. saved and who isn't. Agora, quem é salvo, But those that are actually não saved, perde a salvação. you can't lose your salvation. Então eu posso fazer isso, fazer Well, aquilo. then I can do this, this, and this, and this. No. Paulo explica lá em Coríntios Paul explains in que se Corinthians você não tiver uma vida santificada, that you do not have a sanctified life. você vai morrer mais cedo. You're gonna die sooner. É o que está escrito lá. Is what Paul says. Eu vou morrer mais cedo e vou para o céu, então? Well, I'm gonna die sooner and go to heaven. Você tem que entender o You need seguinte: to understand the following. lá no céu, In heaven, você vai morar eternamente. you're gonna live eternally. E você vai ter lá no céu And you're gonna have in heaven o que você mandar daqui para lá. what you sent from here there. Eu até acredito pessoalmente I even personally believe que lá no céu that in heaven vai ter alguma maneira there will be a way de você subir um pouco do degrau que você chegou lá. for Eu you acredito to pessoalmente. climb a little bit higher than the way you've arrived. Você tem base bíblica para Do you have a isso? biblical base for that? Não tem. I don't have a Eu direct tenho biblical base. indiretamente. I have Por indirect. interferência. Por inferência. I have by mere inference. Mas eu não quero entrar nesse But that's not what we're going to go eu não today. quero fugir do assunto We aqui. don't want to leave the subject. Mas o problema é But the problem is this. que quanto mais tempo você viver The aqui, longer you live com o temor de here Deus, with the fear of God, mais você pode trabalhar para a sua casa, The para more- as suas riquezas. Né? you can work for your riches. For the more you can acquire riches that will accompany you there. Escolha sua. The choice is yours. Bem, então, Well, look. você tem que ter temor. So you need to be afraid. Você não vai perder a sua salvação, You're not going to lose your mas você vai salvation, perder seu galardão. but you can lose your reward. A Bíblia fala que tem gente que vai entrar no céu There are people that will get to heaven como que queimou a roupa dele aqui nas nádegas as if their clothing surrounding their butt e a bunda dele está aparecendo. burnt off, and they're walking Ele in vem heaven lá no céu, with their butt mas exposed. está todo mundo vendo a bunda dele ou dela, They're going through the gates to enter into porque heaven. ele não vigiou, porque não teve medo aqui na terra. Because they were not fearful and did not have fear on earth. Verdade é que é melhor você entrar no céu com a It sua is bunda better aparecendo for you to enter into heaven with your butt porque você vai para o exposed inferno. than for you to go to hell. For you to go to hell. Mas o ponto nodal The key é point que tudo que eu e você fizermos, você vai prestar give contas a Deus. account for. Então veja, So look, quando when nós temos que ter medo, should we be afraid? temos. We should. Será que as histórias da Bíblia, a história de Sansão, de Saul, Davi, Salomão, Pedro, Judas, será que não serve de exemplo para mim e você? Should those not serve as an example for me and for you?
to not be led into temptation. Não deixe esses exemplos serem Don't let those examples serem jogados para fora, não servirem para nada na sua vida. be thrown aside and have no value in your life. Agora, Now, o que nós vamos falar what will we say daqueles tolos about those que fools that deliberadamente deliberately se expõem à expose tentação themselves to e ficam temptation cortejando a sua própria destruição? and cultivate their own destruction? Court their own destruction. A pessoa que sabendo The person that knowing, uma fascinação fatal por uma bebida forte, that has a fatal attraction to an intoxication, strong drink, to a strong drink, ele deliberadamente brinca com o vinho. drinks it. He deliberately plays around with the wine bottle. Eu tive uma pessoa I had a person que trabalhou comigo quando tinha oficina. worked with me while I had an office. José Antônio era o nome dele. His name was Joseph Antonio. Gente boa. Good guy. Chegou lá na oficina, ele Got to the estava office. homeless, He was homeless, sujo, dirty, maltrapilho, fedido. stunk. Mandei ele tomar um banho, dei uma roupa para ele, Take a shower. I got him some clothes. dei um emprego para ele I lá, gave him a job. tive que dar um tempo para ele poder I gave to give him some se time intoxicar. to disintoxicate. Ele começou a trabalhar He comigo. began to work with me. E aí, dava um dinheirinho para ele já corria lá e comprava uma pedrinha, né? I gave him some money and he would go and buy a rock. Falei, bom, então vou fazer diferente, eu vou So I'm segurar going o to do it dinheiro dele. different. I'm going to hold up all his money. Uma semana ele ganhou $700, In 1 week, he made $700. outra semana mais $800, Next week, he made $800 more. $1.500. I gave him $1,500. Eu não posso segurar o dinheiro. I can't keep his money. It's his. Paguei ele na sexta-feira. I paid him on Friday. Segunda-feira ele não apareceu. Monday, he didn't show up. Na outra sexta ele apareceu. Next Friday, he did it. Todo sujo, Dirty, todo rasgado, all machucado. broken up, kind of cut up. Pastor, Pastor. não era pastor I ainda. wasn't a pastor at that Ô time. irmão, Brother, eu preciso da sua misericórdia na I minha needed vida. your mercy in my life. Rapaz, eu recebi esse dinheiro seu I que você received pagou. that money that you gave me Fui comprar não sei o que ali. Depois vi uma garrafa de vinho. to buy something somewhere, and I saw a bottle of wine. E pensei, senhor, você toma um golinho desse And I vinho, said, é pecado. I'm just going to drink a little bit of wine because it's not a sin. Comprei a garrafa de vinho. I bought the bottle of wine. Tomei o golinho. I took a sip. Tomei o segundo golinho. Tomei o terceiro. I took the third. Quarto, quinto, ele estava vendendo mais a garrafa When toda. I looked, the whole bottle was empty. E aí eu já estava ligado. And then I was already turned off. E aí eu tive que queimar umas pedrinhas. Você sabe como And é que then I é? had to burn a couple rocks. E aí eu tô queimando as You pedrinhas, eu precisava dormir com uma mulher. know, since I was burning a couple crack rocks, I had to sleep with somebody. E aí acabou todo o meu dinheiro. And then I wasted all my money. E você sabe o que aconteceu com ele? And you know what happened to him? Ele morreu He died. atropelado aqui nos Estados Unidos. Ran over here in the United States. Porque ele estava bêbado. He was drunk. Então, você tem problema com bebida? So if you have a problem with alcohol, Não brinca com vinho. don't play around with the wine bottle. Ou a pessoa que tem um problema com o jogo Or the person that has a problem with gambling vai deliberadamente and goes deliberately lá no... Como é que chama aquele o Greyhound, né? into the hard rock. Não. Or great count. You can bet on like dog races. Oh, yeah, he goes to the tracks. É. Tá bem, ele não sabe porque ele nunca foi. Eu vou dar I think that goes high five. He doesn't know what I'm talking because he's never been. Escapou dessa, né, rapaz? He says you got lucky on that. Sempre pai de Bel, né? Mas... E a pessoa que sabe que tem um problema Person that knows they de have a problem with concupiscência sexual. sexual lust. E ele sabe que esse problema pode se tornar uma chama devoradora. Can become an all-consuming fire. Mas essa pessoa, ela se deliciona Delights com umas conversas picantes. with a couple of Unclean spicy conversations. Ela alimenta sua mente com literatura imunda.
with worldly literature e faz uma festa com seus olhos and has a party with their eyes em fotografias in photographs pornográficas. that are pornographic. O que você vai falar dessa What pessoa? are you going to say about that person? E é isso And that's o que milhares e milhares de crentes estão fazendo. millions of Christians are doing. Alô? Hello. Olha, Look, nós temos buscado aqui o Espírito Santo. we need to look for the Holy Spirit. Mas acima de tudo, But above all, você quer um batismo de you want medo santo. a baptism of the holy fear. Você tem que ter coragem suficiente Enough courage. para dizer não quando alguém te convidar para isso. No, when someone invites you to Você tem que something dizer like assim, that, olha, eu you need não to say, quero, I don't want to, porque eu tenho medo do que eu posso fazer and I'm lá. afraid of what I can do there. Sinto unção aqui. I'm feeling the anointing here, guys. No livro de João Bunyan, In the book of John Bunyan, uma alegoria que ele fez, the famous allegory that he wrote, tinha alguns personagens. there was a couple of characters. E um deles era o senhor Was Medo. Lord Fear, Em inglês eles falam Mr. Fury. Mr. Fury. Fury. Oh, Mr. Fear. In Paul Bunyan's Pilgrim's Progress, there was a character named Mr. Fury. E quando você vê o Mr. Medo, And when you see temor, Mr. Fury, ele chegou no céu. he got to heaven. Agora, Não. cadê o senhor cadê a presunção? What about Mr. Presumption? Oh, a última vez que viram a presunção, Last time we saw that ela estava no character, meio do caminho, he was halfway through the walk, aprisionada, enchained, com prisões nos seus coisas, shackles on ia his sair. feet. Shackles. Shackles, yeah, picture. Então, lembre-se da sua própria fraqueza Your own e weakness, tenha medo. be afraid. Deixa eu falar um negócio claro com você aqui, presta atenção no que eu vou te Let me falar say aqui. something clear to you. Como diz o John Hagee, leia os meus John lábios aqui. Hagee says, read my lips on this one. Tem algumas coisas que é melhor você nunca tocar. And it's better for you never to touch. Tem alguns livros que é melhor você nunca There are some ler. books that you're better off never reading. Tem algumas fotografias que é melhor você nunca ver elas. You should never look at. Tem alguns lugares que é melhor você nunca visitar eles. It's better for you never to visit. E tem algumas pessoas que é melhor você nunca And there are conhecer. some people that you're better off never meeting. Amém. A sua sabedoria é para evitá-la aí, Wisdom is to para avoid, aborrecer a eles. to hate Nunca se them, chegar perto deles. never draw near to them. Veja o que fala a sentença. Look what it says about the O sentence. temor de Deus The fear é o of the Lord is princípio the beginning da of sabedoria. wisdom. Para se afastar do mal To draw away from evil é o entendimento. is knowledge. Alô? Hello? Eu ia entrar aqui na segunda parte, And I was going to enter into the second part of the que eu vou message. deixar para domingo que But I'm going to vem, leave this to the next que Sunday vai falar sobre so we can speak about as tentações temptations que vêm that come sobre nós. over us. Que as tentações são tentações comuns ao ser humano. Common temptations to human beings. Uma das mentiras One of the lies que nós falamos para nós mesmos that we say to ourselves quando nós estamos sendo tentados when we are being tempted. é essa. Não. No. A minha tentação é a maior de todas. My temptation is greater than anybody else's. Ninguém é tentado como No eu. one is tempted like I am. Portanto, se eu cair, So if I fall, eu estou desculpado. it's okay. Olha, eu sei o nome desse sujeito que está falando no seu ouvido. I know that subject is speaking about in your ear. A Bíblia diz que The você Bible says that you ainda não resistiu have not yet até você soltar sangue. resisted temptation to the shedding of blood. Segundo ponto, Second point, nessa segunda parte, the second part é que a tentação the temptation
existe exists para ser conquistado. to be conquered. Deixa eu repetir isso para você. Let me repeat that to you. Tentação Temptation existe exists para ser to be conquistada. conquered. Se você não crer nisso, If you do not believe in that, você nunca vai conquistar a sua vida. you will never conquer temptation. Todos nós temos All of us um have ponto fraco. a weak one. E eu quero dizer para você, And I want to say to you, de novo e de novo, again and again, toda tentação, all temptation, sem nenhuma exceção, without any exception, ela existe it exists para ser conquistada. to be conquered. Você tem que crer nisso. You need to believe in that. Essa é a condição da vitória. That is the condition to victory. Depois nós vamos falar sobre Then we will speak about a fidelidade de Deus. the faithfulness of God. Vou deixar isso para domingo que vem, I'm going to amém? leave all that to next Sunday, amen? Quero ver se você vai guardar alguma coisinha a mais. So you're able to, so you can capture a little bit more. Então o que você aprendeu hoje? So what did you learn today? Tenta-se Deus That God não tenta ninguém. does not tempt anyone. Deus não tenta, Deus God does dá o not galardão. tempt. God is a rewarder. Amém? Amen? Segundo, Second, que tem tentação that there are temptations de dentro de você that come from inside of you que nem você sabe. that you don't even know about. Tem tentação And there's temptation do lado de fora. that comes from the outside in. O diabo pegou ela sozinha pelo jeito. You know, the devil got hold of Eve when she was by herself. Se ela estivesse junto com Adão, ou Adão estivesse junto com ela, If Adam was with her or she was with Adam, provavelmente a situação teria sido probably the diferente. situation would have been different. Agora veja, Now look, voltando à teologia, returning to the theology, pecado. sin, o pecado, sin, uma vez once concebido, uma conceived, vez gerado, once consummated, or uma vez conceived, consumado, ele gera once morte. consummated, Ele gera morte. it gets death, or gives birth to death. Existe uma provisão There exists a certain provision no sangue de Cristo in the blood of Christ para todos os pecados for all sins que eu e você cometemos that you and I no commit passado, in the past, no presente in the present, e no futuro. and in the future. É verdade. This is true. Você tem que entender isso. We need to understand that. Mas você tem que entender But you also need to que understand cada vez que você that every Peca. time you sin, você perde algo espiritual. you lose something spiritually. Você quer parar? Você quer pecar menos? You want to sin less? Faz um propósito. Do a purpose in your heart. Cada vez que você fizer algo errado, você traz $100 de oferta aqui na igreja. And every time you sin, you bring a $100 bill to church. It's a joke. Mas é isso que você está perdendo mais. Você está perdendo mais que isso. But if you're freaked out about the $100, you're actually losing a lot more than that. Você está entendendo? You understand? Amém? Amen? Vamos ficar de pé. Let's stand up, brothers. Nessa noite, Tonight, todos nós que estamos aqui all of us that are here necessitamos need da misericórdia de Deus. the mercy of God. Todos nós precisamos da misericórdia de All Deus. of us need the mercy of God. De repente, Perhaps você está assim acostumado you are accustomed com certas coisas, with certain things, mas ninguém é imune ao pecado. but no one is immune to sin. Engraçado que You know, it's funny that quando Deus fala when God speaks sobre about o diabo the devil te tentando, tempting you,
A Bíblia diz que para você resistir a The ele, Bible says it's great to resist him, ele vai fugir de and você. he will run from you. É verdade. This is true. Você quer um exemplo? You want an example? Presta atenção. Pay attention. Todos nós All of us temos pontos fracos nas nossas vidas, have weak points in our lives. que nós erramos constantemente, That we sin constantly, e o Espírito Santo fala com a gente quando a gente erra. and the Holy Spirit speaks to us when we drop the ball. E você pede perdão, And you ask for você forgiveness, fica triste,